Gostaria de desejar que tudo desse certo, da forma que imagino, e sem que esse desejo prejudicasse o meu semelhante. Pense nisso. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz. Vamos iniciar a nossa série de aulas de estatística ao som de Serito Bem. Amor, mas não me liga, que horror. Um sapatinho eu vou, lascou. Aula 1. Tem um amor puro e verdadeiro. Estatística, conceitos gerais e arredondamento. Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Vai ser uma passagem bem rápida sobre estatística, sobre os conceitos, mas vamos lá, alguns conceitos que são importantes que a gente pode colocar para vocês, tá bom? Estatística, por exemplo, é uma ciência, tá? Que ela se preocupa, a preocupação dela com coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados experimentais com o objetivo fundamental de um estudo de uma população, ok? Esse estudo é feito de duas maneiras. Ela investiga os elementos da população, que a gente pode fazer da maneira total ou por uma amostragem, que é selecionar alguns elementos da população. Dois tipos de estatística. A descritiva, que é geral, porque ela faz tudo o que o conceito indica, mas ela representa através de gráficos, tabelas, além de calcular medidas que permitem descrever algum fenômeno. Já a estatística indutiva, ela é aquela que busca uma amostra, tá bom? E por que ela induz? Porque ela estabelece, através dessa amostra, que é uma quantidade menor, ela estabelece hipótese. Com essas hipóteses, ela tira conclusões da população, correto? Utilizando conceitos de probabilidade. A indutiva, ela trabalha com a análise e a interpretação dos dados, tá bom? Você que vai fazer um curso superior, estatística vai passar por quase todas as áreas. Vamos lá, alguns conceitos que a gente vai falar rapidinho de vocabulários de estatística. Primeiro, o de população, que é o principal, né? Então, o que é a população? É um conjunto de pessoas, de indivíduos, de objetos que define o determinado comportamento que você quer analisar. Então, é um conjunto de pessoas ou de objetos, tá? Tem dois tipos de população. A finita, ou seja, que tem fim, e a infinita, que não tem fim. Por exemplo, a finita, se eu pegar como é limitada, né, finita, a idade de universitários de um estado, ela é finita. Já a infinita, se você quiser estudar as bactérias existentes do corpo humano. Vamos lá, outros conceitos que são interessantes, da amostragem e da amostra, que são dois detalhes bem legais. Quando você faz a coleta das informações, você está fazendo uma amostragem. Quando você pega uma parte apenas desse conjunto finito, uma parte só, a gente está falando de amostra. A coleta é a amostragem de uma parte da população. Já essa parte, ela chama-se amostra. Vamos lá. Outro conceito que a gente tem, que é legal, é importante, que é objeto até de textos de avaliação, é o censo, né? O censo, o que é um censo? Quando você vai fazer um exame completo, geral, de toda a população, você está fazendo um censo. O IBGE faz muito isso, tá bom? E aí o detalhe, né? Você pode pegar toda a população, que geralmente o censo faz, ou você pega uma maior parte da população. Quanto maior parte você analisa, mais confiáveis são esses dados, tá bom, pessoal? Tá? A característica, o que é a característica? O que você quer analisar? Essas são o termo característica da estatística, são isso. Definir qual a característica de interesse do que está sendo analisado, do que está sendo pesquisado. Dois detalhes bem rápidos também
são de atributos e de variáveis. Atributo, a gente fala assim, são todas as características da população que não podem ser medidas. Tá bom? Por exemplo, número de filhos, de grupos de casais, resultados possíveis, né? E as variáveis são resultados possíveis de alguns fenômenos. Então, atributos são as características que não podem ser medidas. E as variáveis são conjuntos de resultados possíveis de um fenômeno. Vamos lá. Outro detalhe que a gente quer passar para vocês é a questão do experimento aleatório. Tá? Isso que é interessante, porque a gente faz experimento aleatório na estatística, são aqueles que, repetidos em idênticas condições, podem produzir resultados diferentes. Bom, você vai fazer um experimento. Vamos lá, então tá bom. Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o tempo que um aluno gasta para ir de ônibus de sua casa para a sua escola. Você vai fazer um experimento. Você, porventura, quando você faz um experimento, de repente, cada vez que você realiza esse experimento, pode acontecer variáveis. De tanto você resolver esse experimento, você vai encontrar um resultado possível, tá bom? Você consegue descrever esses resultados possíveis. Bem, e agora aqui a gente vai só... Eu sei que não vou ler tudo isso aqui, mas vamos lá. Quais são as fases de um trabalho estatístico? Primeiro a gente define o que a gente quer. Isso aqui é quase de uma monografia, que é assim que a gente faz no TCC. Define o problema. Por exemplo, quantos alunos do terceiro ano do ensino médio vão fazer exatas? Daí, com qual definição dos objetivos gerais e específicos. Objetivo geral, por que você quer pesquisar isso? E os objetivos específicos, por que você quer pesquisar o objetivo geral e específico, como você vai pesquisar. Para isso, você vai ter que fazer um planejamento. Você vai, para encontrar essas respostas da definição do teu problema, você tem que fazer um planejamento. Como é estatística, a gente vai fazer coleta de dados. A gente depois vai apurar os resultados. E depois a gente vai expor esses resultados de duas maneiras, de uma forma tabular ou de uma apresentação gráfica. A gráfica já diz tudo, que é através de uma apresentação geométrica dos dados, né? Ou seja, vai permitir uma análise mais geral do assunto. Isso a gente vai ver depois na prática, né? A tabular que é basicamente a representação de dados numéricos que a gente vai encontrar, tá bom? Bem, nós não vamos falar muito dessa parte, vamos deixar para depois, mas demos apenas uma visão geral. Aqui que a gente quer entrar na questão da regra dos arredondamentos, tá bom? A gente, antes de começar a regra dos arredondamentos, vale destacar que a gente vai fazer assim. Nós temos, quando eu pego o número 1,231, eu tenho essa aqui a parte inteira. O primeiro número depois da vírgula é o décimo. O segundo número depois da vírgula é o centésimo. E depois vem o milésimo. Nós vamos usar esses dois caras aqui, ó. Tá bom? O décimo, o inteiro, o décimo e o centésimo. Para quê? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu vou arredondar um número, eu vou usar bem esse conceito. Quando eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4 depois, um número seguido desses números 0, 1, 2, 3 e 4, você não vai arredondar nada, vai ficar como está. O 5, na prática, até o 5 a gente não mexe. Então, de 1 a 5, a gente não mexe em nada. Do 6 ao 9, a gente vai alterar. Por exemplo, vamos arredondar o número 6,197. Eu quero que você arredonde para o número inteiro. O número inteiro nosso aqui é o 6. Tá bom? Dá uma olhadinha para mim nesse cara aqui, ó, no primeiro cara depois da vírgula. Não é 1? Se ele passasse de 5, arredondava o número inteiro para 7. Como não passa de 5, o número arredondado vai ser o 6. 12.489. Eu quero que você olhe nesse primeiro número depois da vírgula. Ok?
Então tá bom, é 4. Se passasse de 5, arredondava para 13, mas como não arredonda, fica 12. Olha o 20,733, dá uma olhadinha no 7, ele passou de 5. Então eu vou arredondar esse número 20, a parte inteira. De 20 vai passar, no nosso caso, se eu quisesse trabalhar com inteiro, seria 21. Mas agora está pedindo para mim trabalhar com décimos. Eu até esqueci de ver aqui, né? Então tá, o 20,733. Como eu quero que você arredonde o décimo, que é o primeiro número depois da vírgula, eu vou olhar o anterior aqui, ó, depois, que é 3. Se passasse de 5, esse 7 seria 8. Como não passa, fica 20,7. Vamos lá agora para o centésimo. Aqui tem 35,992. 35,992. O centésimo é essa casa aqui. Para mim poder arredondar, eu vou olhar a casa anterior, que é o 2. Passou de 5? Não. Então, este 9 continua sendo ele. Tá bom? Então, nós poderíamos dizer que dá 35. 35,99. Beleza? Então tá, esse seria a casa de arredondamento. Se eu fosse arredondar a casa do centésimo, do décimo, nós passaríamos para 36, concorda? Beleza? Vamos lá, seguindo, vamos fazer um novo conceito, eu já falei sobre isso, mas vamos lá. Então, de 1 a 5, a gente não mexe. De 5 a 5 em seguida, a gente vai acrescentar. O 5 fica no meio, por mais que eu coloquei no texto aqui, o 5 fica no meio, a tendência é a gente nem mexer com o 5, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um inteiro, o 15, dá uma olhada aqui comigo, quem é o que era no inteiro, eu vou pegar o décimo, é 5, então não altera, correto? 15, eu quero de novo inteiro, 21, vamos olhar o próximo número, aqui é 6. Eu quero o número inteiro, o próximo número é o décimo. O que é 6? Passou de 5, então eu vou alterar. Passou de 5, então eu vou alterar o inteiro. De 21 vai passar para 22. Décimos, que é essa primeira casa. Para mim alterar o décimo, eu tenho que olhar a casa do centésimo. Dá uma olhadinha aqui, é 7. Se é 7, vai alterar esse 5 para 6. Ó. Então vai ficar 16,6. Ok? Centésimo, que é essa casa. Para mim ver se qual a casa que eu vou alterar, eu vou olhar no próximo, que é o 8. O 8 passou de 5, então vai alterar o 7, vai ficar 17,58. Aqui, veja o 5, como já falei, o 5 a gente não vai alterar, por mais que eu escrevi lá em cima, não vai alterar. Então, 215 eu quero a parte inteira, o 5 não altera, continua 215. 216 continua 216 na parte inteira. Décimos, o 7. O décimo é a primeira casa. Então, eu vou olhar na outra casa, que é o 5. O 5 não altera e continua 216,7. Centésimo, que é essa casa, vai depender da casa de trás, que é o 5. Como é 5, o 5 está no meio, não altera nada, vai ficar 216,70. Passamos para agora para uma leva de exercícios que a gente vai fazer. Quero que você pare o vídeo. Eu vou fazer aqui, nesse exercício, apenas a primeira linha de cada. E aí o restante fica com você, tá bom, meu amigo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, eu vou fazer esses aqui, ó. Tá bom? Vou fazer 3. O número inteiro. O número inteiro é o 1. Para mim tentar arredondar, eu vou olhar a primeira casa depois da vírgula, que é o 2. Como é 2, não passa de 5, continua 1. Ok? Beleza? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. 1,62. O número inteiro, notem. O próximo número inteiro aqui é 6, então passou de 5, vai alterar, então aqui vai ser 2 inteiros. Tá? Notem do 3,56. Nesse caso aqui, ó, o 3 é um número inteiro, beleza?
mas que a próxima casa do décimo é 5. 5 não altera nada, então continua no 3. Ok? Aí fica os demais para você tentar fazer. Para a casa decimal, décimo é a primeira casa após a vírgula. Então, nós vamos pegar aqui. Então, eu tenho que analisar a casa do centésimo. Então, eu vou pegar o 5, vírgula, dá uma olhadinha no 2. O 2, a pergunta é, vai virar 2 ou vai virar 3? Depende da próxima casa. Passou de 5? Passou. Então, fica 5,3. Ok? Vamos para esse cara aqui, 563,92. Dá uma olhadinha, é a casa do décimo, 563. Ok? Como é a casa do décimo, não vai alterar a casa do décimo, porque o centésimo aqui, que é a casa anterior, é menos do que 5. É menos de 6, né? Então, vai continuar 563,9. Ok? E para fechar, vamos para essa aqui. Ó. Acho que essa aqui seria mais ideal. 0,07. E aqui vai ficar, veja, é o décimo, então o inteiro é nada. Notem que aqui o 7, que é a casa do centésimo, é acima de 5. Então, vai passar essa casa aqui de 0, vai passar para 1. E a mesma coisa vai ficar com o critério desse, 233,09. Então, o que eu faço? Dá o 233, a casa do centésimo é 9, então vai aumentar essa casa aqui da frente, que vai ficar 233,1. Para fechar o nosso trabalho, vamos para o centésimo. Centésimo é essa casa, então eu preciso analisar a última casa, que é a casa do milésimo. 1,234, veja aqui, não, 4 não é acima de 5, então vamos continuar com 23. O 9999, vamos lá comigo. E aí, como é que eu faço esse cara? Então, esse centésimo aqui, ele vai empurrar essa casa aqui para o 0. Correto? Como vai jogar essa casa aqui também? No momento que eu jogo para o 0 dessa, empurra essa casa aqui também para o 0. No nosso caso, vai finalizar em 100. Esse é o detalhe. 99,999 arredondando vai dar 100, né? Quase meio que na cara. E fechando o nosso milésimo, nós temos 43,096. Veja, é o mesmo caso. Fica 43. Esse 6 aqui vai alterar esse 9. No momento que eu altero esse 9, vai virar 0. Aonde vai esse outro número? Vai para cá. Fica 43,1. Tá aí, pessoal. Espero que tenha entendido. A gente vai só finalizar com a música que a gente fez, que é da Celi Campelo. A Celi Campelo, uma artista de rock de 18 de junho de 1942, nasceu Célia Um abraço para Campelo, você. a popular Célia Campelo, uma das precursoras do rock nacional, no final dos anos 50 e 60, com as músicas Banho de Lua, Biquíni de Bolinha Morelinha e essa música aí, outro legal. Interessante que Célia Campelo, em 1962, parou de cantar aqui para casar com o contador José Eduardo Duane Chacon. Namorava desde os 14 anos. Em 76, ela voltou para reviver a novela Estúpido Cupido, com músicas gravadas por ela. Mas, infelizmente, em 2013, já em março, aos 61 anos, Célia Campelo nos deixou, deixando marca da sua música nos corações de todos os brasileiros. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui!